Viva! Nesta aula vamos ver como é que nós configuramos o motor de render para que possamos tirar a melhor qualidade num tempo aceitável. Para tal eu preparei esta cena aqui, que na verdade é um retângulo de 6 por 5, como podem ver aqui. É uma cena de estudo bem simples, um retângulo de 6 por 5 com uma câmera. Vamos ver aqui no interior em 3D, como podem ver, com paredes coloridas, com cores diferentes, teto e piso também com cores diferentes. Aqui preparamos uma câmera. Aqui podem ver o interior, temos aqui um bloco só para podermos analisar as sombras que esse bloco vai projetando. E aqui no teto temos um ponto de luz que simula uma lâmpada. Pode ser uma lâmpada incandescente ou fluorescente. Então temos aqui como é que nós podemos configurar as luminárias. As luminárias nós encontramos aqui dentro, aqui no temos o design, depois temos object aqui dentro da aba ou nas ferramentas mu. Então temos aqui lamp, então clicamos aqui duas vezes e aqui nos abre a biblioteca com vários tipos de iluminação. Então como podem ver aqui dentro temos General Light Source, temos Interior Lamp e Street Lamp. Então como podem ver temos aqui General Light, temos essas luzes que nós usamos para cenários gerais, por exemplo, simular entrada de luz de sol numa janela. Depois temos as interiores, temos aqui luminárias, teto, de parede, de candeeiros. Depois temos as street lights, que são luminárias mais para os espaços exteriores. Além disso, vou fechar aqui e vou selecionar a minha lâmpada. Além disso, esta luz da nossa cena também contém algumas configurações que depois vamos analisar com mais detalhes quando estivermos a produzir o nosso render. Então, basicamente é uma cena de estudo bem simples que vai nos ajudar a produzirmos aqui os efeitos e a estudar mais ou menos o motor de render. Para habilitar o campo de edição do motor de render, nós clicamos aqui nesse espaço vazio com o mouse direito, clicamos e baixamos até 3D Visualization. Aqui onde tem 3D Visualization, nós clicamos e abrimos, então vai abrir essa janela aqui que podemos esticar, vai ficar assim ou podemos comprimir, tanto faz, então ficaria algo mais ou menos assim. Então depende do gosto de cada um. Além dessa janela ou além dessa forma de abrir, nós podemos entrar aqui em Document. Dentro do Document podemos baixar até Creative Image. Dentro do Creative Image podemos ir até, vamos lá, aqui no Photo Rendering Settings. Então clicamos aqui no Photo Rendering Settings e vai abrir praticamente aqui o motor de render ou a janela de configuração de renderização. Então vamos lá fechar, vamos abrir dessa forma aqui, que é onde nós temos várias ferramentas agrupadas no mesmo sítio. Para abrirmos aquela janela, nós vamos clicar aqui em Photo Rendering Setting. Então como podem ver, temos aqui uma imagem de uma câmera, miniatura de uma câmera com alguns traços que mostra mais ou menos definições. Então clicamos aqui e vamos esperar abrir a janela. Então como podem ver aqui, vocês ao clicarem aqui pela primeira vez vai aparecer algo similar a isso. Então com isso nós podemos aqui produzir alguns renders de forma rápida. Então vamos lá, sem mexer muita coisa, vamos clicar aqui para vermos quais efeitos nós temos aqui do nosso render ou da nossa cena. Então temos aqui, como podem ver, temos aqui o nosso bloco, temos aqui a luz, a projeção das sombras, depois temos ali uma luminária no teto, a luz do teto a ser iluminada. Então como podem ver desde o princípio, então temos essas configurações aqui. Então aqui nós podemos configurar algumas coisas, nós não vamos nos preocupar muito com essas definições, o que vamos fazer é praticamente saltar isto e vamos entrar aqui em Detail Settings. Aqui como podem ver, ficou praticamente um render preto branco, isso devido a esta caixinha que está ativa. Então podemos desativar aqui em Effects, clicamos aqui, quando desativamos aqui, como vem, Use White Model Effect. Então vamos lá, desativar aqui, vamos voltar de novo a fazer um refresh no render, onde ver que agora já há de parecer mais ou menos já colorido, como vem aqui, vamos dizer, na nossa viewport ou na interface. Então temos aqui basicamente o nosso render, a previsualização. Aqui nós fazemos a previsualização do nosso render e aqui embaixo as configurações do nosso render. Então como podem ver, aqui estamos nesse cadeado, significa que essa informação é deste cadeado. Nós podemos clicar aqui nesse outro ícone, que aqui é de size ou dimensionamento. Então aqui nós escolhemos mais ou menos o tamanho da nossa imagem que vai ser renderizada no fim. Então aqui nós escolhemos inclusive a unidade milímetros, centímetros, inch e pixel. Geralmente para imagens nós trabalhamos com pixel, então vamos deixar pixel. Aqui nesse cadeado, aqui nós podemos clicar de tal forma que quando alteramos uma unidade lá em cima, alteramos também embaixo. Então fica mais ou menos trancado e ficaria
mais ou menos assim. Então vamos deixar assim, nós queremos produzir uma imagem quadrada. Outra coisa que nós devemos prestar atenção é aqui Apply Render Safe Frame. Apply Render Safe Frame significa o quê? Significa que nós vamos ter estas linhas aqui aparecerem aqui que vão definir mais ou menos a zona onde vai ser renderizada e a zona onde não vai ser renderizada. Então, olhem mesmo para esse ícone aqui, já mostra mais ou menos o que vai acontecer. Se eu desabilitar, eu tenho praticamente a ver todo o render. Eu clico aqui que é para ter noção de qual é a área que vai ser renderizada e qual é a área que não vai ser renderizada. Não, basicamente o que tenho que fazer é defino aqui mais ou menos as minhas configurações e defino aqui o tamanho da imagem. Nós temos aqui também a opção de customizar, então onde podemos escolher tipos de imagem, por exemplo, Screen, podemos entrar e escolher qualquer tipo de imagem, por exemplo, aqui já alterou, então como podem ver, o Safe Frame também já alterou, então posso trocar, ir por exemplo para o Print Portline, usar um formato de carta, posso trocar, ir aqui para o Print Landscape A5, por exemplo, posso trocar e também muda a unidade de acordo com o tipo de formato. Depois temos o site do 3D Windows, então posso ter praticamente toda essa janela a ser feita e dar-me aqui mais ou menos o ratio. Então posso trocar e trazer unidades ao meu gosto. Então vamos lá aqui trazer a unidade que eu tinha desde o princípio. Vamos tirar o cadeado, vamos escolher aqui 1000 pixels por 1000 pixels. Então eu quero uma imagem quadrada para o meu propósito e vou trancar o cadeado. Então basicamente é isso. Não precisamos fazer refresh agora. Agora, vamos voltar de novo aqui nos settings ou nas definições. Como eu disse, não nos interessa muito nós mexermos nisso. Nós podemos mexer e tirar rapidamente o render, mas o propósito aqui não é isso. Então vamos fechar aqui no render settings. O que vamos fazer é clicar aqui na caixinha Detail Settings. Detail Setting. Então vamos clicar aqui nesta caixinha. Como podem ver, a coisa muda. Se eu desligo, muda. As janelas aqui, as janelas que aparecem ou as opções que aparecem mudam. Então clico aqui, as opções mudam. Outra coisa que temos que ver é a parte do engine. Então, qual é o motor que eu quero usar? Aqui nós vamos usar o Cine Render by Maxcon. Quando eu clico aqui tem opções. Temos o Basic Render. Quando clico no Basic Render as definições mudam. Altero para o Basic Render Sketch, as definições também alteram. Então, estou em Sketch, vamos lá dar um refresh e vamos ver mais ou menos o que é que aparece. Geralmente, quando nós clicamos em Sketch, há de aparecer essa imagem por default e fica aqui. Isso não é imagem fiel daquilo que vai ser renderizado. Para nós termos uma imagem fiel, temos que clicar aqui na câmera, que é onde nós vamos fazer o render. Até como podem ver, temos esse símbolo de fotografia ou da câmera fotográfica. Se clicarmos, nós vamos fazer render. E aqui temos a opção de seria mais ou menos exportar em algum momento. Agora, nós clicamos, vamos esperar a projeção do nosso render para vermos como é que vai ficar no modo sketch. Vamos aguardar. Então, aqui como podem ver, temos aqui a imagem, um sketch daquilo que é a nossa cena. Então, como podem ver, temos aqui o nosso box e temos a cena lá, essas projeções. Não, como podem ver, é mesmo um esboço. É um render rasterizado daquilo que é a nossa cena. Então, a opção sketch, então podemos mudar a opção sketch, irmos aqui para o Basic Render. Então, vamos lá dar um refresh aqui no Basic Render e vamos ver mais ou menos como aparece. Então, como podem ver, é praticamente algo fiel a isso. Vamos lá dar aqui uma imagem, um zoom. Então, como podem ver, muito, mas muito rápido com o Basic Render. Praticamente temos ali uma imagem, vamos dizer, um render rasterizado daquilo que é. Tem suas aplicações, pode ser usado para mostrar mais ou menos ideia, mais ou menos geometria, como é que é e por aí fora. Então, muita coisa pode ser definida aqui, que é para poder trazer ou melhorar esse render e mais. Agora, nós interessa-nos mais vermos aqui a opção de Cine Render. Então, clicamos no Cine Render e as coisas vão mudando. Então, até o preview mudou. Então, temos ali um preview daquilo que é a nossa iluminação. Um outro aspecto a ter em conta, independente do tipo de motor, nós temos aqui em cenas ou scenes. Então, dentro de cenas, nós podemos customizar. Customizar significa que então podemos aqui entrar em Set and Manage Scenes. Então, podemos aqui clicarmos em Show More. Ao clicarmos em Show More, nós vamos ter praticamente aqui um preset de vários renders que a gente pode produzir. Então, podemos escolher, vamos lá ver, nossa imagem, o nosso estudo aqui. O nosso render que estamos a produzir é um render de uma imagem no interior, num estudo. Então, vamos procurar mais ou menos uma configuração de um estudo, que é para a gente clicar e ir reproduzindo. Então, temos aqui as opções Indo HDRA, então, o HDR. Então, nós não estamos a usar nenhum HDR, estamos a usar LAMP.
Nós estamos a usar uma lâmpada, então temos Indoor Lamp Only. Então vamos lá trabalhar com essas opções aqui. Vamos lá ver Fast e Fast Only Fast Physical. Então clicamos aqui em Fast Physical, vamos clicar em OK. Praticamente as configurações aqui mudaram, como podem ver aqui alguma coisa alterou. Vamos dar um refresh para vermos mais ou menos como é que vai sair a nossa imagem com essa configuração. Então aqui já tem um nome mais ou menos da cena, Indoor Physical Fast. Então temos ali basicamente a imagem. Vamos lá dar aqui só para visualizarmos a imagem e irmos comparando as imagens que vamos produzindo. Bom, aqui está a imagem que nós produzimos aqui com esse preset com esse preset de interior no modo physical. Então basicamente nós vamos trabalhar no modo physical, que é para usar propriedades, vamos dizer, físicas para fazer o nosso render. Então basicamente é o que vamos fazer. Então vamos lá, vamos só puxarmos essa janelinha aqui para o lado, que é para podermos configurar os nossos renders. Então vamos agora começar com a configuração. Essa janela aqui não nos permite trabalhar de forma, vamos dizer, mais controlada. Vamos fazer é expandir essa janela, nós podemos expandir. Ao expandirmos já temos praticamente essa forma que vai nos ajudar muito a entender melhor ou a navegarmos dentro do nosso motor de render. Podemos comprimir, podemos aqui estender. Então aqui em Detail Settings, então dentro do Detail Setting, como podem ver, temos vários parâmetros que podemos clicar e irmos estudando cada um deles. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é tentarmos definir aqui ou escolhermos para usarmos uma câmera ou usarmos propriedades físicas. Então, clicamos aqui em Use Physical Render. Então, vamos clicar aqui dentro dessa setinha que é para expandir. Então, Physical Camera. Então, vamos clicar aqui em Physical Camera ou usar câmera física. Então, a primeira coisa que a gente há de olhar é a exposição. Não parece que a nossa cena esteja bem exposta. Então, precisamos melhorar a exposição. Então aqui podemos ver o câmera shutter speed, nós já havíamos visto a velocidade de obturação, então podemos aqui olhar. Então o que nós vimos, como podem ver, a velocidade de obturação mede a velocidade em que o fecho da nossa câmera leva para permitir a entrada de luz. Então isso significa o quê? Quanto menor o denominador, significa que mais tempo leva para a luz entrar. Então vamos lá começarmos com esse número standard aqui, 1/60, vamos lá ver com 1/60 como é que vai se comportar, se a luz aqui vai melhorar ou não. Então vamos dar um refresh e vamos olhar e vamos comparar as imagens. Vamos lá só nos basear no refresh, só para não perdermos muito tempo. Aqui no refresh não parece que tenha melhorado muito. Então o que vamos fazer é, em vez de ser 1/60, vamos lá 1/30. Vamos dar um refresh. Possivelmente agora tenhamos mais luz. Então agora temos mais luz. Outra coisa que nós podemos também olhar é o ISO. O ISO, vamos lá testar com ISO 400. Vamos ver o que é que nós vamos ter. Ok, com ISO 400 já tenho uma imagem mais ou menos decente. Então estou satisfeito aqui com os parâmetros de câmera. Outra propriedade que eu tenho que mexer na minha câmera é o White Balance, o balanço de cores. Então se eu tiver várias luzes, principalmente se eu tiver várias luzes, é importante eu fazer um balanço de cores, que é para ter mais ou menos, vamos dizer, uma imagem homogênea. Então eu vou mudar. Temos vários presets, então podemos olhar Overcast, Daylight, Flash, Fluorescente. Então se eu clicar aqui em fluorescente, onde ver que vai ser uma lâmpada, uma imagem mais branca ou mais azulada. Então, como podem ver, a imitar uma luz fluorescente. Então, a ideia está muito fluorescente, então nós podemos clicar aqui em Custom, só para mudarmos aqui. Vamos lá colocar 6000, só para testar. Então, com 6000, vamos lá ver. Não vai estar uma imagem muito branca, nem muito quente. Então, esta imagem aqui é aceitável. Então, vamos lá deixar mais ou menos essas propriedades. Além disso, nós temos aqui a abertura da câmera. Então, também é um parâmetro que nós podemos trabalhar nele. Clicando aqui, vai abrir. Ao fazermos o clique, aqui podemos definir um número de lâminas que tem a ver com a velocidade de obturação. Então, pode interessar, assim como não. Para quem entende de fotografia ou câmera fotográfica, mexer nesses parâmetros aqui pode trazer, vamos dizer, melhorar a quantidade de luz por aí fora e talvez até mesmo granulados na imagem. Então, basicamente o que vamos fazer aqui em Use Physical Render, por enquanto, só mexermos na propriedade da câmera, que era para melhorarmos aqui a iluminação
da nossa câmera. Então, basicamente, vamos fazer isso. Então, vamos lá fechar aqui. Já definimos que vamos usar aqui o Use Physical Camera. Então, vamos lá voltar desde o início para nós analisarmos. Então, temos aqui Detail Settings. Dentro do Detail Setting temos isso tudo. Então, vamos lá abrir aqui Detail Setting. Vamos lá. A primeira coisa é Light Adjustment. Então, a primeira coisa que nós vamos ajustar depois da exposição, ou a primeira coisa que devíamos ajustar antes mesmo de ir à exposição era definir o tipo de luz. Como nós estamos num estudo, num ambiente, numa imagem interior, que estamos a iluminar só com iluminação de lâmpadas, a opção Sunlight, como vem aqui, temos Sunlight Lamp, Illuminating Surface ou iluminação de superfície. A primeira coisa que nós vamos perceber é que nós não precisamos aqui de Sunlight. Então nós não precisamos da luz solar, porque mesmo que se nós clicássemos a luz solar, nós não temos nenhuma luz solar, estaremos só a consumir tempos de render desnecessário. A lâmpada, nós vamos clicar, vamos manter a lâmpada. Depois temos iluminação de superfície. Iluminação de superfícies também precisamos considerar, porque as superfícies também refletem a luz. Então, por isso que nós estamos a considerar aqui, independentemente se nós estivéssemos a trabalhar numa iluminação exterior ou interior, a iluminação de superfície era algo a ter em conta. Agora, nós podemos mexer aqui, por exemplo, na lâmpada que tem a ver com a intensidade da luz. Nós podemos ir até o fim, que é 200. Vamos lá testar aqui para vermos como é que isso fica mais brilhante. Como podem ver, no render a imagem ganhou mais nitidez. Então, nós podemos deixar aqui no 200 e avançarmos dessa forma. Outra forma de ajustar é irmos em câmera física e irmos aumentar a exposição da nossa câmera, permitir que mais luz entre. Outro parâmetro que precisamos ver é Shadow Casting. Shadow Casting significa o quê? Se nós tivermos a caixinha ativa, significa que nosso motor vai projetar as sombras. Então vamos lá desativar só para ver mais ou menos como é que fica aqui na viewport. Então, como podem ver aqui, a sombra desapareceu. Então, praticamente não gera sombra. Então, nós sempre vamos preferir ter esse parâmetro ativo. Vamos deixar por default como tudo está. Depois temos aqui a, a caixa Environment. Então, vamos clicar aqui em Environment. Então, vamos lá clicarmos em Environment só para termos uma ideia do que é que tem dentro do Environment. Então, dentro do Environment, vai nos interessar muito clicarmos a opção Environment se estivermos a trabalhar numa iluminação em que temos, por exemplo, janelas, temos uma iluminação em que temos janelas, estamos a iluminar um exterior, então isso pode nos interessar, que é nós vamos escolher o ambiente. Então vamos dizer, por exemplo, Sky Setup, que tipo de céu nós vamos precisar. Vamos escolher, por exemplo, um céu físico ou um HDR Sky. Então vamos ter essas duas opções para escolher. Então, quando estivermos a trabalhar no nosso projeto, vamos aprofundar mais esses parâmetros. Então, para esse de iluminação de estudo, nós não precisamos aqui um environment, porque o nosso ambiente é um ambiente controlado, é um ambiente dentro do estúdio. Então, basicamente serve para isso. Então, vamos fechar aqui o environment. Vamos entrar para os efeitos. Dentro dos efeitos, nós temos aqui o efeito de Ambient Occlusion. Então, vamos lá fazer um render sem Ambient Occlusion para nós percebermos depois qual é a diferença. Então, vamos clicar aqui enquanto eu explico o que seria o Ambient Occlusion. O Ambient Occlusion é uma propriedade, vamos dizer, que nos cantos aqui dos objetos onde as geometrias se cruzam, forma-se mais ou menos zonas mais sombreadas em relação às zonas, vamos dizer, mais longe dos cantos das interseções. Então, basicamente, o Ambient Occlusion cuida desse aspecto. Algumas pessoas gostam do Ambient Occlusion, algumas não gostam. Então, mas é um efeito que traz realismo, então é bom sempre ativar. Alguns motores de render calculam bem o Ambient Occlusion, outros não. Então, para este caso aqui, nós vamos ativar o Ambient Occlusion e depois vamos fazer uma comparação para vermos como é que o render fica quando temos o Ambient Occlusion ativo ou não. Então, vamos lá esperar esse render terminar. Então, terminou o render sem Ambient Occlusion, então como podem ver aqui, praticamente não temos projeção de sombras nos cantos. Então, vamos lá ativar o Ambient Occlusion. Então, clicamos em Ambient Occlusion. Então, dentro do Ambient Occlusion, podemos definir a cor. Então, isso significa o quê? Esta cor vai ser mais ou menos a cor das sombras, neste caso das sombras, obviamente vai ser preto. A forma de interpolação, temos o Smooth, temos o Cube Bias, Cube Knock, Exponential Dot, por aí fora, Linear, etc. Nós vamos deixar o Smoke Knock como está por default. Aqui, General também vamos deixar os parâmetros como eles estão por default. Então, vamos deixar assim como está e vamos fazer um render só para podermos comparar como é que fica um render com Ambient Occlusion ativo e um sem Ambient Occlusion ativo.
Então, temos aqui um render finalizado com Ambient Occlusion ativo. Então, vamos lá comparar o render 5 ou o Picture 5 e o render 4. Então, como podem ver, este aqui não tem, este aqui tem. Então, como podem ver, aqui já temos um pouco mais de realismo. Na minha opinião, temos mais realismo. Aqui não. Temos um render que parece mais plano e aqui temos um pouco mais de profundidade. Então, reparem bem como é que fica. Tchim, tchim. Olhem mais para essa zona dos cantos. Tchim, tchim. Então, basicamente é isso. Então, é sempre bom ativarmos o ambiente occlusion. Então, até agora, fazendo um resumo, então, entramos aqui em Light Adjustment, ativamos as luzes que nós precisamos ativar, ativamos o Shadow Casting, o Environment, se for necessário ativar o Environment, entramos aqui em Effects, ativamos o ambiente occlusion e já está. Depois temos aqui as cáusticas. O que é que seriam as cáusticas? Para o nosso caso, nós não precisamos ativar as cáusticas, nós vamos ativar as cáusticas se nós estivermos a renderizar, por exemplo, vidros, estivermos a renderizar, por exemplo, água da piscina, etc, etc. Então é onde nós vamos precisar criar cáusticas, vamos precisar que o nosso motor calcule o efeito de cáusticas. Então vamos lá dar um exemplo visual do que é que seriam cáusticas. Então, cáustica, como podem ver, é este efeito aqui mais ou menos que se projeta. Então, basicamente é isso. Quando falamos de cáustica, é isso, mais ou menos estamos aqui a olhar, vamos lá abrir aqui as imagens para poderem ver o efeito de cáustica. Então, temos aqui nas piscinas, então, como podem ver, quando a luz do sol entra, a água projeta esses efeitos aqui que são muito bonitos de ver. Então, praticamente, se nós estivermos a fazer uma piscina e não vermos muito bem num dia ensolarado, eh, esses efeitos já logo denotamos que há algum problema com o render e nota-se que é um render fake ou que é um render e não uma imagem fotorrealista. Então é importante nós ativarmos aqui as cáusticas. Então fica a dica aí, ativar as cáusticas sempre que nós tivermos a emitir uma luz e tivermos ali mais ou menos uma superfície curva ou algo do gênero. Então basicamente é isso. Então, o color correction, então nós precisamos aqui fazer algumas correções de cor. Isso aqui basicamente é algo, vamos dizer, genérico, nós vamos ativar, cada um tem seu gosto pessoal para ativar aqui as correções de cores. A quem quer fazer aqui, a quem quer fazer em pós-produção, depende muito do gosto de cada um. De forma geral, o que nós precisamos fazer em correção de cores é que podemos ajustar aqui a saturação da nossa imagem. Se nós vermos que a imagem está muito saturada, por exemplo, aqui a gente vê, se a imagem estiver muito saturada, a gente vai diminuir a saturação. Eu gosto, por exemplo, de imagens menos saturadas, então sempre, praticamente muitas das vezes, diminuo a saturação. Há quem, por exemplo, acha que o brilho está muito baixo, o contraste, por aí fora. Então vamos ativando essas opções aqui. Basicamente aqui, os pontos mais importantes seria mexer um pouco com o contraste, o resto das coisas nós não mexemos. Depois temos o Color Mapping. O Color Map é uma opção quando ativa, geralmente o que é que faz? Ele usa alguns algoritmos, na verdade, que é para representar vários efeitos de cores e padroniza para um tipo de cor, vamos dizer, RGB. É complexo explicar, o importante que temos que ter em mente é que nós sempre temos que ativar aqui mais ou menos o Color Mapping. Se vamos escolher exponencial ou HSV Model, depende muito de cada uma das cenas, temos que fazer testes para perceber vale a pena ou não vale a pena. Antes de ativarmos o Color Mapping, eu vou mostrar a imagem com correção de colores, aqui com saturação menos 10%, que é para nós compararmos com essa imagem que não tinha praticamente, que estava com saturação a zero. Então vamos clicar aqui e vamos comparar as imagens. Bom, aqui temos a imagem com uma saturação de menos 10%. Vamos comparar com esta. Como podem ver, são diferenças sutis. Esta é menos saturada. Esta aqui, vamos dizer, com uma saturação normal. Esta aqui menos saturada. Então, eu prefiro imagens assim, com esse tipo de saturação. Quem prefere estar com uma saturação normal ou muito saturada, também pode ajustar. Então, vamos lá ver aqui o Color Mapping. Então, Color Mapping vamos ativar. Como estava a indicar sempre, nós ativamos o Color Mapping, que é para fazer alguma correção de cor. Praticamente também faz a correção de cor. Só que esta correção de cor é uma correção de cor que tem que estar lá dentro da imagem, que é para quando nós produzirmos a imagem final já estar lá, não podemos fazer essa correção de cores a posterior, não é recomendável fazer a posterior. Então vamos sempre ativar e vamos ver com exponencial, depois vamos comparar com HSV Model. Vamos lá fazer com exponencial, vamos clicar. Então, temos aqui uma imagem com exponencial ativo. Vamos agora ativar o HSV Model também para fazermos uma comparação posterior.
Então, este é outro render que nós fizemos aqui com o HSV Model. Então, vamos lá comparar os dois, HSV Model e depois o exponencial. Então, como podem ver aqui, temos uma compreensão, vamos dizer, uma compreensão aqui da luz. Este render fica um pouco mais apagado e este aqui tem mais contraste, este aqui menos contraste. Então, depende muito daquilo que nós estamos a buscar. Qual é o ideal? É o HSV Model. Por que o HSV Model? O exponencial ele meio que tira a luz para poder fazer a compensação e este aqui faz a compensação, mas mesmo assim a luz fica agradável. Então nós sempre vamos ativar aqui HSV Model. É verdade que nós temos que testar, mas o HSV Model é o mais atualizado e o melhor, vamos dizer, mecanismo de cálculo ou de processamento de imagem. Então, depois disso, temos o Distance Fog. O Distance Fog seria mais ou menos para simular nevoeiro ou neve eh, na nossa imagem. Então, quando ativamos, vamos lá ver aqui a distância, que temos muita distância. Então, aqui vamos lá tentar diminuir, vamos lá colocar um 500 só para vermos se conseguimos ter o efeito aqui dentro da nossa fotografia. Então, vamos lá aguardar a previsualização. Então, como podem ver aqui ainda temos muita coisa. Vamos lá com 200 strength. Vamos lá aqui baixar um pouco para, vamos lá 20 e vamos lá ativar para vermos se conseguimos visualizar ou ainda vai continuar branco. Então, vai diminuindo. Vamos lá, distance. Vamos lá, 10. Vamos lá ver. Mas basicamente a opção Distance Fog é mesmo para criar esse nevoeiro que aqui nós não conseguimos ver. Vamos lá. Lá ver com esses valores muito elevados o que é que acontece. Então, como podem ver aqui, vamos lá retirar mais um zero só para vermos. Então, esta imagem aqui já tem um pouco mais de neve. Vamos lá, 5000, vamos lá retirar aqui mais um zero e vermos com 5000 como é que está. 5000 mais ou menos seria, ok, aqui já dá para vermos mais ou menos a neve dentro da nossa cena. Então aqui podemos colocar um 7000, vamos lá, com 7000 vai estar mais visível. Ok, então temos basicamente isso. E podemos definir aqui mais ou menos a força que nós queremos que essa neve tenha por aí fora. Então, pode ser interessante no exterior ou quando queremos simular alguma coisa especial, podemos ativar aqui os Distance Fog. Então, onde ver mais a posterior, nas outras opções que podemos ainda trabalhar melhor esse Distance Fog mais para dentro. Vamos voltar a isso. Então, além do Distance Fog, nós temos aqui Lens e Filtros. Então, podemos entrar aqui dentro dos Lens e Filtros. Então, ir trabalhar aqui com algumas lentes, por exemplo, lentes aqui Cylindrical Length. Então, podemos clicar aqui e vamos lá ver mais ou menos o que é que isso nos proporciona. Então, como podem ver, temos algo mais ou menos assim. Então, aqui temos várias. O Lens Flare, vamos ver aqui, principalmente nas luzes. Então, o efeito que nos causa aqui nas luzes, vamos lá verificar. Vamos lá, aguardar. Vamos lá, Lens Flare. Vamos lá, este aqui. Ok. Então, basicamente são esses efeitos que nós podemos mexer aqui. Qualquer um deles podemos mexer. Não interessa muito, nós não conseguimos ver muita diferença, porque a luz não é muito brilhante. Se nós tivéssemos, e havemos de ver, principalmente com a luz do sol, nós conseguimos ver esse efeito aqui que parece uma estrela na luz. Então, basicamente seria algo como isso. Depois temos aqui o Monochrome Model. O Monochrome Model seria aquela opção que nós tínhamos quando estávamos a usar o render não detalhado de escolhermos ter uma única cor a sobrepor os materiais. Então, clicamos aqui e aqui por default já vem o White Model ativo, então uma cor mais ou menos como branco. Então vamos fazer um preview para visualizarmos mais ou menos como é que ficaria. Então temos aqui o White Model, pode ser muito interessante para nós estudarmos
os nossos ambientes para vermos eh, como é que se comporta a iluminação, a projeção de sombras, etc, etc. Então, o White Model pode ser muito útil para isso. Então, até vamos fazer um render só para vermos em escala maior. Então, temos aí, como podem ver, a imagem com o White Model ativo. Então, basicamente é isso. Então, aqui nós podemos aqui entrar e customizar aqui com Select Color. Com Select Color, depois entramos aqui e selecionamos uma cor específica. Vamos lá ver uma cor que pode... Vamos lá, por exemplo, este. Vamos lá, temos esta cor, vamos lá fazer aqui um preview, então ficaria mais ou menos isso. É preciso lembrar que as imagens e os materiais também refletem cor, refletem a luz, então isso é preciso ter muito em conta quando nós estamos a olhar ou a definir esses parâmetros. Então, podemos fazer vários efeitos artísticos com isso. Então, além disso, vamos depois temos o tone mapping. O tone mapping é algo que é preciso fazer sempre quando nós estivermos a trabalhar com imagens, principalmente no computador. Nós precisamos aqui fazer um tone mapping. Isso porque as nossas imagens geralmente vêm sem contraste, então precisamos ativar o tone mapping, que é para darmos o contraste e fazer essa correção entre as imagens e o render. Então vamos lá, clicarmos em tone mapping, depois vamos comparar uma imagem, por exemplo, o render 8 sem tone mapping, lá, o render 8 sem tone mapping, depois com tone mapping. Então temos aqui um operador linear, além do linear temos o fotolinear, autolinear, max white, reinhardt. Então vamos lá comparar mais ou menos essas opções todas para vermos qual é que melhor representa o nosso render. Então vamos deixar com linear. Então, como podem ver, aqui temos um tone mapping com um operador linear. Então vamos lá ver outros parâmetros. Então, como podem ver, tem aqui alguns parâmetros. Vamos lá ver com photolinear. Então, vamos lá fazermos aqui com photolinear. Depois vamos comparar. Então, vamos continuar aqui a explorar. Então, esta é a imagem com photolinear. Então, vamos lá a partir de 10. Começamos a aplicar o tone mapping. Vamos aqui autolinear. Vamos deixar com autolinear. Então, vamos lá. Mais um render. Então, aqui temos uma imagem com autolinear. Vamos lá baixar mais com max white. Então, temos aqui um render com max white. Vamos ver depois com reinhardt. Então, aqui temos a última imagem produzida com reinhardt. Então, vamos lá fazer um comparativo das imagens só para termos uma ideia. Então, a partir de 10, não temos aqui as imagens produzidas. Então, vamos lá puxar só aqui, só para vermos a ordem. Temos linear, photolinear, autolinear, max white e reinhardt. Então, temos aqui essa imagem produzida primeiramente com linear. Então, como podemos ver, linear, vamos comparar com o render 9. Vamos lá, comparar com o render 8. Então, temos 8 e 10. Então, como podem ver, 8 e 10. Depois 11. Então, 11 está muito, mas muito. Então, já vimos aqui que a opção autolinear não é muito boa. Então, vamos lá vermos aqui esta aqui. Então, temos aqui autolinear. Antes tínhamos photolinear. Depois, vamos lá comparar photolinear com 8. 12 e 8. Então, a imagem melhor é essa 12, na minha opinião. Vamos lá, 13. 13 e 12 praticamente é quase igual. 13 e 12 seria o quê? Então, temos autolinear e max white. Depois temos um reinhardt. Então, um reinhardt tem mais ou menos isso. Temos 12. Reinhardt. 12. Então, como podem ver, o reinhardt e linear então, queimam praticamente as superfícies. Este também, o autolinear também queima as superfícies. Então, as melhores opções aqui são 13 e 14. Então, 13 e 14 corresponde mais ou menos aqui a autolinear e max white. Então, basicamente, nós vamos trabalhar com. Eu recomendo trabalhar com esses, pelo menos para esse tipo de imagem que serviu, é mais ou menos isso. E quando comparamos com 8, então percebemos que
essas imagens têm mais contraste comparativamente ao 8. Então, é mais ou menos por isso que nós ativamos aqui o Tone Mapping. Então, ao ativarmos o Tone Mapping, vamos escolher as opções autolinear. Podemos trabalhar com autolinear ou max white. Então, vai depender muito, mais ou menos, do estilo. Então, aqui temos mais ou menos o que é que diz. Então, aqui temos uma nota. Image need to be saved as TIFF using high accuracy color with alpha channel to preserve the full dynamic extent to tone mapping. Então, praticamente o que estão a dizer aqui é que se nós queremos usar essa propriedade de tone mapping aqui na nossa imagem, temos que salvar a imagem em TIFF, que é para guardar esse alto contraste, ou esse alto nível de cores se nós quisermos trabalhar com isso. Basicamente é o que recomendo. Então, basicamente é o que vamos fazer quando nós estivermos aqui a salvar as imagens no formato final. Então, deixado o Tone Mapping, vamos aqui ver aqui o Vignette. Vignette, nós ativamos o Vignette. A ideia do Vignette é o quê? Vamos lá aqui numa imagem 3, é que essas bordas aqui, nossas imagens, ou mesmo em vídeos, vão parecer um pouco mais escuras. Vamos lá dar aqui um refresh. Vamos lá ver aqui se aqui vamos conseguir ver. Então, estas zonas aqui praticamente vão ficar um pouco mais escuras que o normal. Vamos lá ver. Yeah, aqui conseguimos ver. Então, basicamente, o efeito de vinheta é isto aqui. Então, deixa a imagem um pouco mais escura, nos focando mais naquilo que é o objetivo da imagem. Basicamente, é o que faz o vinheta. Então, esse efeito que traz. Então, depois, aqui nos efeitos, acho que temos todos nos efeitos. Depois, temos aqui Global Illumination. Global Illumination, o propósito de Global Illumination, vamos lá fazer o render com Global Illumination. Aliás, até agora, nós estamos a fazer renders com iluminação global. Vamos tirar a iluminação global para vermos mais ou menos qual é o efeito de não ter uma iluminação global. Vamos lá fazer um refresh. Então, como podem ver aqui, um render sem iluminação global significa que nós estamos a iluminar exatamente naquele ponto e esses pontos não refletem a luz. As superfícies não vão refletindo a luz. Então, basicamente é como nós ativamos aqui a iluminação global. Outro aspecto que nós temos que ter em conta da iluminação global é que a nossa luz também que está a ser usada na cena também tem que estar ativada a iluminação global. Aqui nas propriedades dessa luz que eu estou a usar, aqui tenho ativado Use Global Illumination, depois Use One Direction Only. Depois também podemos incluir aqui Ambiental Illumination, tem várias propriedades que nós podemos ativar. Então, basicamente é isso. Global Illumination significa que nós estamos a considerar o efeito de reflexão e refração dos próprios materiais à medida que os raios de luz interceptam com as superfícies, essas superfícies também vão refletindo a luz. Então, basicamente, ativamos aqui Global Illumination. Além de ativarmos o Global Illumination, vamos abrir e vamos ver alguns parâmetros. Aqui, logo a princípio, quando nós clicamos aqui em Global Illumination, já temos alguns presets que nós podemos escolher aqui. Então, temos aqui basicamente esse preset aqui de iluminação global é o mesmo aqui preset que se encontra aqui praticamente na zona superior. É algo similar. Então, vamos por enquanto deixar como está, não vamos mexer e vamos aqui entrar aqui em métodos de cálculo. Então, temos primeiro método temos o método Irradiance Cache. Irradiance Cache é uma das formas de cálculo. Depois temos aqui o quase Monte Carlo. O quase Monte Carlo é uma forma mais precisa, é um método brute force, é um método mais preciso e mais demorado para fazer cálculos. O Radiance Map é um método que foi encontrado que poderia mais ou menos nos dar resultados de qualidade aceitáveis em um tempo também reduzido. Então, por isso que a gente escolhe aqui muitas das vezes o Radiance Map. Então, vamos lá fazer um render com o Radiance Map, ou já viemos fazendo com o Radiance Map. E aqui, só para lembrar, temos aqui Radiance Cache, Legacy. O Legacy usamos muito quando estamos a trabalhar com um render, com um projeto, vamos dizer, de uma versão muito anterior. Então, aí podemos escolher Legacy, que é para preservarmos as definições e propriedades anteriores. Agora, quando nós trabalhamos com Radiance Cache, estamos num projeto novo, por aí trabalhamos com Radiance Cache. Depois temos o quase Monte Carlo. Vamos lá trabalhar com Radiance Cache, simplesmente vamos fazer um render para compararmos qual é que fica melhor entre os dois.
Então, aqui temos uma imagem renderizada somente com Irradiance Cache. Vamos lá agora ativar com quase Monte Carlo e vamos lá renderizar a imagem para comparar. Então, aqui temos uma imagem produzida com quase Monte Carlo. Esta aqui, a 16, produzida com Irradiance Cache. E aqui Irradiance Cache Legacy. Então, vamos poder comparar, como podem ver, esta imagem aqui. E reparem nesta aqui. Esta aqui é mais limpa. E esta aqui, estas zonas aqui, reparem que muda. Então, esta aqui muda. Então, são meio similares. Vamos lá ver tempos de render 1.43. Esta aqui 2.14. Então, esta com Irradiance Cache leva mais tempo. Depois vamos comparar com esta aqui. Esta aqui com quase Monte Carlo, 3 minutos e 20 segundos. Então, com quase Monte Carlo, reparem também que aparece um pouco mais, vamos dizer, aqui noise, um pouco mais de sujidade. Então, basicamente é isso. E esta imagem aqui, vamos lá ver os detalhes. Vamos lá olhar para esta aqui. Essas zonas aqui ficam meio desfocadas nessa 16 e aqui aparecem mais detalhes com quase Monte Carlo. Então, vamos usar quase Monte Carlo. Vamos dizer quando estivermos a produzir uma imagem final depois de definirmos todos os parâmetros. Então, aqui vamos lá colocar aqui, até podemos colocar aqui Radiance Cache. Deixamos Legacy para fazermos o render. Depois temos aqui o secundário método. O secundário método é o motor secundário, neste caso, o primeiro método seria o motor primário. O secundário método, então, aqui os métodos que são usados, temos o Light Cache, neste caso que é o Light Mapping, o Radiance Map, o Radiance Cache, o Quasi Monte Carlo. Usar os dois, se nós usarmos aqui o Quasi Monte Carlo e o Quasi Monte Carlo lá, estaríamos praticamente, íamos acabar com uma imagem com mais detalhes, mas com muito sujo, então não é recomendável. Então, vamos trabalhar mesmo com Light Cache, vamos deixar dessa forma do jeito que está e vamos deixar por default os parâmetros. Depois temos aqui os samples, neste caso que calcula mais ou menos a quantidade de amostras que vão ser geradas no nosso render. Então temos aqui quantidade de amostras que vão ser geradas no nosso render. Por exemplo, aqui temos aqui um método, podemos escolher um método mais devagar, como aqui vem, low, depois aqui temos médio, depois temos high. Então é a forma de calcular. Um comentário que eu quero fazer aqui entre método primário e o motor primário e o motor secundário. Geralmente o que acontece com o nosso render? Quando o motor de render lança a primeira amostra, neste caso vamos imaginar que o primeiro raio sai o primeiro raio, quando o primeiro raio atinge a superfície, depois saem os outros raios. Esses outros raios que saem a partir da superfície são os raios, o motor responsável pelo cálculo desses raios é o motor secundário. O primeiro raio que sai é o motor primário. Então, essa seria mais ou menos a diferença. Então, por exemplo, para imagens de interior, interessa muito termos um bom sampleio com motor secundário. Para imagens exteriores, não muito tanto, mas para imagens interiores conta muito um bom sampleio com imagens secundárias e termos aqui uma boa quantidade de amostras ou samples. Então vamos lá ver aqui o stomachal sample. Então temos aqui low, depois temos aqui, aliás, com low nós podemos alterar aqui e irmos escolher high ou médio, low. Então vamos lá ver, por exemplo, com médio se a qualidade vai melhorar. Vamos lá. Aqui é preciso considerar que os tempos de render também vão sofrendo incrementos à medida que nós vamos mexendo com esses parâmetros aqui. Então aqui podemos comparar, vamos comparar com o render 16. Então o render 16 tínhamos basicamente isso, com o render 18. Então podemos ver 16, o render 18, 16, 18, 16, 18. Então 18 parece ser um pouco mais limpo, tem a ver com a quantidade de samples aqui. Então os tempos de render aqui temos 1.43, no 16 temos 2.14, vamos lá ver aqui no 15. Então temos 1.43, 1.47. Então, como podem ver, quando nós aumentamos aqui o método de sampleio para médio, aumentamos
melhoramos aqui o sampleio. Vamos lá ver agora aqui Discrete Area Sample. Então, mais ou menos, então, temos aqui as opções. Vamos deixar aqui Sample Count. Nós podemos aqui aumentar o número de samples. Então, aqui Use Sky Sample. Se nós tivermos aqui um céu, nós vamos usar aqui, vamos ativar essa opção, que é para considerar mais ou menos também as amostras do céu. Eh, Aqui basicamente vamos deixar aqui as opções como estão. Aqui podemos escolher high quando estivermos a trabalhar. Vamos dizer no último render, quando tivermos todas as configurações já preparadas. Então, basicamente é assim. E aqui temos o Radiance Cache, vamos deixar como estão as coisas por default. Então, temos aqui algumas opções, vamos deixar. Depois temos Light Map, isso tem a ver com o tipo de motor que nós aqui definimos. Se nós tivéssemos definido, por exemplo, o quase Monte Carlo aqui, nós definíssemos quase Monte Carlo, aqui como podem ver as coisas tendem a mudar. Vamos lá, Light Cache, Legacy, quase Monte Carlo. Então temos ali, depois vamos lá aqui no secundário método, vamos lá, quase Monte Carlo. Então como podem ver a coisa já mudou, praticamente só tínhamos aqui os samples e mais nada. Então vamos lá aqui, Legacy, depois aqui vamos lá alterar para Light Map. Então, basicamente é isso. Depois detalhes, então aqui também, nos detalhes, aqui também podemos configurar, vamos dizer, de forma geral, se nós queremos aqui que tenha reflective cáusticas e por aí fora, tem a ver com cáusticas, então nós podemos escolher se queremos esses efeitos ou não queremos. Então, basicamente é isso. Iluminação global, temos isso. Depois, physical render, nós já havíamos visto. Temos aqui câmera física, já definimos os parâmetros de câmera física. Depois temos physical render options. Então, aqui também, sample quality. Então, aqui também podemos escolher. Temos aqui a questão quality. Então, nós podemos escolher aqui, por exemplo, vamos lá, vamos dizer preview. Vamos lá fazer um render só para termos uma ideia. Então, temos aqui como preview. Então, vamos lá fazer uma comparação com 18. Então, vamos lá aqui, a qualidade, vamos lá melhorar. Vamos lá, irmos só aqui para o high. Então, aqui temos também, podemos aumentar a quantidade de subdivisões. Depois temos a forma de sampleio. Temos aqui a forma adaptativa, depois progressiva, fixed. O fixed significa o quê? Em todos os cantos do render, o motor de render vai usar a mesma quantidade de amostra para resolver a situação. Agora, quando tivermos o progressivo, a forma de sampleio, à medida que o render à medida que o render vai progredindo, nós vamos ter uma limpeza aqui do render. Adaptativo significa o quê? Significa que o render vai escolher zonas específicas e, de acordo com a quantidade de amostra, vai alocar amostras específicas para resolver o problema ali. Isso resulta no quê? Resulta que a fixed e adaptativo, o adaptativo vai ser mais rápido em relação ao fixed. Isso porque o fixed vai traçar a mesma quantidade de amostras, mesmo para resolver, por exemplo, esta parede nesta zona e diferentemente desta zona aqui. Então, basicamente é assim como funciona. Então, nós praticamente vai nos interessar sempre trabalharmos aqui com adaptativo. Aqui, physical render adaptativo tem a ver com o fato de nós termos escolhido aqui adaptativo para trabalharmos ali. Então, basicamente é isso. Então, podemos aqui escolher physical, que é para estarmos sempre a trabalhar com meios físicos. E aqui high, então vamos lá fazer um render só para vermos mais ou menos como é que fica. Então, esta é a imagem que nós produzimos aqui com o sampler em alta qualidade. Então, como podem ver aqui, os tempos de render subiram drasticamente. Nós tínhamos aqui um sampleio mais ou menos de 12 minutos, depois subimos aqui praticamente para 9 minutos. Então, reparem aqui as áreas, a qualidade, como é que ficou comparativamente a este render aqui. Então, depende muito daquilo que estamos aqui à procura. Parece nada, mas aqui temos um sampleio melhor em relação
ao render 19. Então, diferenças sutis, mas que resultam. Então vamos lá continuar aqui a explorar. Então, como vimos aqui, temos aqui a câmera física. Então vamos lá aqui na câmera física. Depois temos a câmera esférica. Então nós podemos aqui usar o Spheric Light. Antes de irmos para o Spheric Light, vamos lá aqui ver aqui as opções, aqui essa opção Options. Então vamos entrar aqui em Options, então vamos lá, General Options. Então aqui praticamente aqui nós mexemos em todos os botões que é para trabalharmos em cada uma dessas propriedades, de tal forma que nós ativamos aqui, significa que vai ter transparência no nosso render. Refraction, vamos ter refrações. Reflection, vamos ter reflexos. Limit refraction, vamos limitar refractions para tudo. Então, praticamente aqui em General Option é para limitar aqui todas as opções do nosso render. Então, se eu clico, eu deixo de clicar numa das boxes aqui, é para limitar as propriedades do nosso render. Então, depois temos aqui o Ray Threshold, então também podemos aumentar ou diminuir, então vai depender muito daquilo que nós queremos. Depois temos aqui Generate Alpha, também podemos clicar aqui. Generate Alpha serve muito bem quando nós estivermos a trabalhar em imagens exterior, vão ver, nós podemos gerar uma imagem alfa, vai nos ajudar muito quando nós estivermos a trabalhar no Photoshop para fazer uma tone mapping no Photoshop e uma edição, isso ajuda. Depois temos aqui o Anti-Alias. O Anti-Alias também ajuda-nos para evitar os granulados que podem aparecer como dentes de cera na nossa imagem. Então, usar aqui, por exemplo, o custom, nós podemos customizar aqui, ir tratando, mexermos aqui as opções aqui do nosso anti-alias. Então, por enquanto, vamos deixar assim como está. O Grace, nós ativamos essa caixinha se nós tivermos aqui relva na nossa cena. Então, nós vai nos interessar muito trabalharmos aqui com Grace. Aqui em Stereo Render, geralmente a gente não mexe, vamos deixar assim como está. O Spherical Camera, nós vamos ativar. O Spherical Camera não se difere muito daquele efeito que nós vimos aqui do mapa em 360 graus. Vamos lá clicar aqui em Spherical Camera e vamos ativar e vamos ver o que vamos ver. Aqui temos aqui a forma retangular, significa que nós vamos ter aqui, vamos lá fazer um preview só para vermos, em vez de estarmos a comentar, vamos lá ver o que é que vai aparecer. Então, como podem ver, aqui a imagem, com este formato aqui, vamos ter mais ou menos um render aqui. É um render de 365 graus e aparece mais ou menos assim. Nós temos outro formato aqui, o DOM. Então vamos lá ver aqui o DOM só para verem mais ou menos como é que fica. Então aqui temos uma imagem mais ou menos com DOM. Então praticamente é uma meia imagem daquilo que estaremos a ver aqui com essa opção aqui de é que é retangular. Então, basicamente são essas definições que nós temos que fazer aqui no nosso motor de render para, para termos um render, vamos dizer, com a máxima qualidade em tempos razoáveis. Então, dependendo dos parâmetros que a pessoa for a escolher, vai ter um render com parâmetros mais ou menos reais ou não. Então, depende muito daquilo que cada um vai procurar. Então, vamos lá só para terminarmos aqui, podemos ativar aqui o Quasi Monte Carlo, que é para fazermos o último render. Então vou aqui, também podemos customizar aqui no tamanho do render, vamos lá fazer com 2000. Isso aqui vai incrementar drasticamente os tempos de render, então vamos lá, 2000 também. Vamos lá e vamos dar o nosso botão de zoom. Outra forma que nós tínhamos era escolhermos aqui, como vimos, aqui um preset e irmos definir mais ou menos rapidamente o que queremos. Então, de forma rápida, vamos passar a usar praticamente aqui as cenas preset e depois vamos mexer alguns detalhes extras para adicionar. Então, basicamente é isso. Vamos ver a imagem final depois de tudo que nós definimos. Aqui está o render com os presets todos que definimos e com a máxima qualidade que nós podíamos ter. Reparem que o tempo de render subiu para 50 minutos comparativamente ao último render que nós produzimos que era 9 minutos. Então é preciso ter muito em conta
estes parâmetros. Aqui produzimos com Monte Carlo. Reparem que aqui temos praticamente uma imagem quase que limpa, então de boa qualidade, muito, mas muito boa qualidade. Então, esse aqui é mais ou menos o render. Agora, como é que nós fazemos o salvamento dos renders? Para salvar renders, nós clicamos aqui dentro da caixa do render, por dentro podemos copiar ou podemos fazer um save as. Como nós já havíamos dito, nós este render aqui temos que salvar no formato TIFF. Então vamos escolher aqui Save as Type, vamos clicar aqui, vamos salvar aqui em TIFF. Então temos ali formato TIFF, vamos salvar essa imagem. Também podemos salvar ela no formato JPEG. Então vamos salvar ela no formato JPEG e vamos tentar, vamos lá, não quero substituir nada, vamos lá. Podemos comparar até depois JPEG e IP e TIFF. Então, basicamente é o que temos que fazer quando nós estivermos aqui a trabalhar com as nossas imagens. Então, abraços, bons estudos, até a próxima aula.